Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast As Donas. Donas do próprio negócio, donas de casa e donas de um coração ensinável a Deus. Eu sou a Lana Costa, estou aqui com a Ale, Dona Ale, em breve vocês vão saber porque desse nome. Lorena Angélica. E hoje o nosso tema é Donas de um Coração Ensinável a Deus. E quero começar perguntando a vocês, pode ser a Lorena primeiro, como que foi, assim, esse encontro com Deus? Como que Deus entrou na sua vida, né? Que você parou e falou assim, nossa, eu quero isso aqui, eu quero viver essa relação com Deus, né? Como que foi isso? Ai, muito gostoso, gente, poder relembrar isso, né? Todo esse processo. Eu nasci num lar cristão, tive esse privilégio. Tive o privilégio de ser corrigida pelo meu pai com a Bíblia do lado, né? Fazendo menção àquilo que é a verdade, aquilo que a gente crê, né? Que traz mesmo luz acerca de qualquer circunstância. E esse sempre foi o meu grande exemplo, sabe? Os meus pais, eles são inspiração para mim, extremamente envolvidos com a igreja, com a sociedade, né? Com esse movimento de estar buscando a Deus e de se sentir relevante nessa busca. E estava tudo certo, estava tudo bem. Quando eu conheci meu esposo, Geraldo, a gente se conheceu na faculdade, nós éramos da mesma sala na faculdade, eu fiz administração. E nós começamos a namorar nos 3 últimos meses de faculdade. E estava tudo bem, quando o Geraldo passou por um momento difícil. E como Deus nos resgata, né? É Ele que nos busca. E naquela situação, naquele momento, eu fui conversar com a minha mãe. E minha mãe trabalhava na área hospitalar. E eu compartilhei com ela os desafios que o Geraldo vinha passando. E ela nos indicou um psicólogo que atendia muito ali no hospital e era a referência que ela tinha, né? E aí a gente foi, marcamos uma consulta e o Geraldo foi se consultar com esse psicólogo. E começou a gostar das consultas e nesse processo foi sendo tratado, curado. E um dia ele ligou para reagendar a consulta dele e aí a moça atendeu, né? Quinta presbiteriana e tal. E ele falou, desculpa, foi engano. E ligou de novo, né? Não tinha WhatsApp nessa época, né, gente? E aí ele ligou de novo e atende a moça, secretária da Quinta Presbiteriana. E foi nessa circunstância que nós descobrimos que o psicólogo não era só psicólogo, mas ele era pastor. E ele, de uma maneira muito sábia, muito ética, já vinha conduzindo o Geraldo, né? Nesse sentido, de que era importante também buscar a Deus. Porque quando a gente olhava para a vida dele, estava tudo ok. Ele tinha sido promovido no trabalho. Nós tínhamos um namoro, né, que fase de namoro, né, gente? Tudo lindo. E a gente sempre se amou muito. E tava tudo bem com a família dele, tava tudo bem conosco. Mas ele não tava 100% feliz, né? E a gente chegou a ter essa conversa. Quando eu compartilhei com ele, falei, amor, a gente precisa buscar a Deus, né? Chega o domingo, todo mundo aqui em casa se arruma, vai pra igreja. E a gente não tem tido esse hábito, a gente não tem tido essa prática desde que nós começamos a namorar. E aí ele me convidou para ir na Sal da Terra. Ele perguntou se eu iria com ele, eu falei que claro que eu iria, né? E aí a gente começou a ir a alguns cultos juntos. E um dia eu lembro dele me perguntar o que eu tava achando, e eu tava achando tudo um máximo, né? Eu falei, olha, eu tô me sentindo num retiro espiritual, né? Adorando aquele envolvimento, o ambiente, as luzes, o louvor, né? E tudo com muita excelência, isso em Uberlândia ainda. E, de repente, o Geraldo com muita sede, né? Então, ele não sabia nada ainda da palavra, mas ele era o cara que carregava o gasofilácio, ele estava envolvido com tudo, querendo levar água pro pastor, ou que fosse braçal, ele queria fazer. Ele estava fazendo, porque era a forma que ele tinha de se envolver, de ajudar. E com muita sede, ele logo começou a frequentar os pequenos grupos. E aí, eu ainda muito resistente, né? Não queria ir, não queria me envolver. Então, eu ficava indo só ao culto, não ia nos pequenos grupos. E aí, até que um dia eu falei, gente, tem um trem errado, né? Esse pequeno grupo tá muito... Eu preciso saber o que tem lá. Vou lá, né? E eu fui num pequeno grupo e me senti acolhida, me senti amada. E depois de ter ido 1 ou 2 vezes, nós já fomos convidados a jantar com aquele casal que nos recebia na casa deles. O Ricardo Rocha e a Lislane, que são pastores em Uberlândia. E aí, aquele encontro já desmistificou tanta coisa pra mim, né? Que foi quando a gente chegou lá, a cozinha nunca foi um dom meu, sabe, nato. E aí a gente chegou lá, a mesa posta,
né? Eu e o Geraldo ainda namorados. E aí a Lislane me perguntou assim, amiga, qual sabor de pizza você come? Eu pensei, uau, eu posso receber na minha casa e pedir uma pizza, né? Porque minha mãe sempre teve que estar com tudo muito nos seus mínimos detalhes, tudo muito, né, preparado, orquestrado para receber. E eu amo receber, né? E assim, e isso não era algo muito comum na época na minha casa. E eu já me senti acolhida, já me senti, né, bem recebida ali com tanto amor. E naquele dia nós tivemos uma conversa sobre casamento. E aí eu e o Geraldo olhamos um pro outro e falamos, oi, casamento? Não, mas ó, a gente acabou de formar, né? E o apartamento, e o financeiro e tal. E aí nós fomos confrontados. E aí o Ricardo falou conosco, ele falou, então é nisso que vai se basear a relação de vocês, né? No dinheiro, no recurso, no apartamento. E ali, naquela data, nós marcamos o nosso casamento. Então, acaba que a minha história... Você tem quanto tempo de casado? 14 anos eu vou fazer em outubro. Então, foi ali também que eu comecei, depois dessa noite, buscar uma renda extra. É assim que começa a minha história da Mary Kay. Foi um processo de conversão que culminou na data do casamento, que me fez buscar uma renda extra. Então, foi tudo meio junto e misturado. Sou muito grata por esse processo, porque Deus nos ensinou muito nesse processo. E aí eu comecei, né, a frequentar os pequenos grupos, aí a igreja, eu encontrava algumas pessoas lá, né, e aí as pessoas, nossa, que bom que você tá aqui. Eu falava, então, tô vindo acompanhar o meu namorado. E aí até que um dia caiu a ficha, eu falei, gente, eu sou parte desse lugar, esse lugar já faz parte de mim. Né? Foi também um pequeno grupo que a gente... então, foi lá que aconteceu essa conversão, foi lá que aconteceu o nosso batismo, nós batizamos. Né? Nessa ocasião, já era... Os nossos líderes de pequenos grupos já era a Paula Máximo e o Fábio também, de Uberlândia. E o Ricardo e a Lislane tinham se mudado para São Paulo, e eles acolheram, receberam o nosso pequeno grupo na casa deles. E ali a gente foi batizado dias antes da gente se casar, numa água gelada da piscina do prédio deles. Mas todo aquele movimento, sabe, de acolhida, de trazer para perto. Nós marcamos o nosso casamento, faltavam... da data que a gente marcou o casamento até o casamento, eram 9 meses. E a minha família passava por um momento financeiro muito desafiador. Meu pai tinha fechado um negócio. Minhas irmãs faziam faculdade em período integral e não trabalhavam. Então, nós éramos 5 adultos em casa e só 2 pessoas com renda, né? Que éramos eu e minha mãe. E é óbvio, né, gente? A conta não fecha, então não era o suficiente. Uhum. Então, eu entrei na Mary Kay para fazer renda extra, para entrar na igreja vestida de noiva, ter um bom fotógrafo para registrar aquele momento e ter a igreja decorada. Era isso que eu queria fazer. E eu vi as pessoas, né? Tinham muitas amigas hoje queridas que iam se casar naquela época. E aí elas chegavam para mim e falavam assim, e aí, o que você já orçou? O que você já viu? O que você já... E eu falava, nada. E ela falou, não, então calma aí, olha só. Eu lembro que uma delas, Elaine... A indústria! Ei, que delícia! Mas uma delas chegou pra mim e falou, olha, amiga, eu já fiz orçamento com esse florista, vou fechar com esse. Já fiz orçamento com essa cerimonial, fechei com essa. E ela já me trouxe tudo isso mastigado. O meu chá de panela, elas já se organizaram. E por que eu tô contando todos esses detalhes? Porque esse processo... Né, até a realização do meu casamento, foi extremamente importante no meu processo de conversão. Porque eu me senti amada como eu nunca tinha sido antes. E eu pensava assim, meu Deus, a minha família, né? Algumas pessoas assim, família, tias, primas e tal, não sabem nem que eu vou casar. E essa moça que me conheceu há 2 semanas aqui no pequeno grupo, já quer me ajudar. A dona da casa do pequeno grupo já falou, não, o chá de panela vai ser aqui no salão de festas do meu prédio. Né? E já me presenteou com esse ambiente e eu me senti tão amada, tão querida, tão acolhida, né? Que eu realmente vi a igreja de Cristo, eu vivenciei isso na prática, né? E aí foi quando eu falei, meu Deus, eu pertenço a esse lugar, né? E glória a Deus, porque o Senhor me encontrou, Deus, né? Não é a gente que busca, mas foi Ele que me encontrou nesse processo. E a gente, inclusive, nós duas, né? Estamos lendo o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. E nesse livro começa, a introdução fala, né? Da igreja. Quanto a igreja precisa estar enraizada
nessa intenção de ser relacional. Exatamente. De ter essa profundidade, você conhecer o outro, não só naquele ambiente lá de culto, né? Mas de estar na vida do outro, de servir o outro, de se aprofundar mesmo na relação. A gente isso precisa é ser igreja, dessa relação, né? exatamente. Porque Porque quando a igreja sai desse contexto, ela vira uma empresa, Sim. né? E a igreja, às vezes, as pessoas têm a ideia de que é só o espaço físico que você vai no domingo. Não, a igreja vai mais que isso, né? A igreja é muito mais. além, é tudo que a Lorena falou. Exatamente. E quando ela fala da Igreja de Cristo, eu me lembro da minha conversão, como foi. Porque eu me converti numa igreja chamada Igreja de Cristo, que tinha ao lado da minha casa. Então, a igreja, assim que foi fundado o bairro que eu morava, foi construída a igreja que fazia divisa de muro com a minha casa. Só que não era muro, a igreja ela era cercada de tela de arame. Então, era a tela de arame, você conseguia ver tudo que acontecia, inclusive dentro da igreja, porque existiam as janelas, essa igreja existe lá ainda. Então, as janelas, vitrô, grande. Então, da porta da minha casa, a gente conseguia ver tudo que acontecia dentro da igreja, pela janela. Então, eu tinha 7 anos de idade, morava nessa casa, divisa de tela, né, com a igreja, e ouvia as músicas e gostava. E aí tinha a escola bíblica dominical, que acontecia todo domingo. E o pessoal ia, né, convidando as pessoas que moravam perto, e nesses convites eu fui, né, para a igreja, e fui sozinha, porque era divisa de tela. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos de idade. Então, minha mãe e meu pai, eles não iam, mas também eles não preocupavam e me deixavam ir, porque eram pessoas que eram conhecidas, os pastores moravam nessa igreja, tinha uma casa pastoral, né, que eles moravam lá, e eles tinham 3 filhos, né, e eu tenho 2 irmãos, então sou eu e mais 2. Então, eram 3 filhos que eles tinham e nós também éramos 3 e a gente brincava pela tela. Então, eu brincava com os filhos dos pastores pela tela. A gente jogava dama pela tela. Que legal. E de alguma forma ou de outra, provavelmente esse pastor dava testemunho, né? Sim. Sua mãe olhava para essa casa e sentia segurança de deixar você nessa casa. Sim. Né? Compartilhando, e sozinha para a igreja com 7 gente, eu anos. sozinha. Então, era muito bom, porque foi um processo que eu vivi, né? Participei de tudo que acontecia na igreja. Eu sempre fui muito envolvida. Eu gosto, né? Isso faz parte de mim, da minha personalidade. Eu gosto de estar envolvida. Eu não consigo estar num lugar para só estar. Então, tinha pamonhada na igreja. Estava eu lá, ajudando, né? Enrolar, amarrar a pamonha. Tinha qualquer festividade na igreja. Eu estava lá. Vamos fazer uma ação, um evangelismo, alguma coisa assim. Eu sempre estava envolvida. Então, eu cresci com isso, né? E foi muito legal, porque isso faz parte da minha vida, né? Eu lembro que, assim, eu aprendi a ler a Bíblia, eu tinha 7 anos, né? Fui alfabetizada quase que lendo a Bíblia. Então, os pastores falavam, né? Vamos ler livro tal. Então, eu pegava desde muito cedo, peguei a Bíblia e fui ler e li a Bíblia toda. Porque eles falavam que era importante conhecer a Bíblia, né? E conhecer tudo que está lá e viver, né? Aquilo que tá escrito na Bíblia. Então, isso faz parte da minha vida. E até eu conto, hoje minha mãe fala, né? Que é engraçado, porque o que é o nosso testemunho dentro de casa? A minha mãe, ela não é convertida, mas ela entende que, né, o poder de Deus, ela entende o poder da oração, o quanto a nossa palavra tem poder. E por muito tempo eu falava, olha, a nossa palavra tem poder. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com o que a gente pronuncia, né? Cuidado com o que a gente deseja. E minha mãe começou a profetizar o que ela queria. Tinha uma área perto da nossa casa que era uma fazenda. E a minha mãe falava, quando essa fazenda for loteada, eu quero ter minha casa aqui, porque eu acho legal. É uma parte alta da cidade, né? E esse lugar foi loteado e minha mãe comprou a casa dela lá. Comprou o lote e construiu a casa. E hoje ela mora nessa casa. E ela falava, as palavras têm poder, né, Alexandra? Eu falava, tem. As palavras têm poder, mãe, que bom. Que bom. Então, são exemplos, assim. E muito das coisas que eu sempre verbalizei, que eu profetizei, que eu quis, que eu busquei. E colocando diante de Deus, né, diante da oração, porque também não basta só a gente querer, né? A gente entende que o coração do homem, ele quer muitas coisas, né? E a gente quer, e a gente deseja. Mas o amém, o realizar, ele vem de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento também. Orar
Oração. Ação. A oração com ação. Exatamente. Não basta só orar e ficar esperando que as coisas vão acontecer. E também, se não acontecer, ter o entendimento e o discernimento de que o nosso Deus é bom o tempo todo. E que Ele quer o melhor para nós. Então, acho que passa por isso, né? Viver isso. Viver o que é. E aí passa por conhecer o que é a palavra de Deus, né? O que está escrito na Bíblia? Está escrito que você vai ter tudo que você quer? E está tudo bem? Né? Ou você vai ter aquilo que você precisa. Exatamente. Tem até um trecho de uma música que eu tenho ouvido muito, que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. E é tudo sobre você, né? Diz respeito a Deus. É tudo sobre Ele. Então, mesmo se a porta estiver aberta, mesmo se a porta estiver fechada, é tudo sobre Ele. E a gente submetendo essa vontade, a gente consegue ter a plenitude que o Espírito nos dá, né? Mesmo com a porta fechada. Sim. Que a gente não vai entender naquele momento, mas a gente vai se submeter e vai se entregar. Sim. Para que, inclusive nesse livro que a gente está lendo, ele fala que muitas vezes Deus, ele desconstrói os nossos sonhos para construir novos, que vem dele. E às vezes essa desconstrução é através de uma decepção, de algo que pode ser difícil da gente passar. Mas aí, quando a gente passa por isso e reconhece o Senhor, Deus vai reconstruindo os sonhos dele nas nossas vidas. E aí a gente consegue viver aquilo que Deus quer para nós. Né? E é maravilhoso. Muito lindo. É muito lindo o que Deus quer para nós. E a gente e faz a gente entender um pouco desses nãos de Deus, né? Ouvir um não de Deus sem duvidar, sem duvidar. Tô ouvindo muita música. Mas diz muito ao nosso coração isso, né? Porque Deus é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita, agradável para nossa vida. E aí eu já ouvi questionamentos assim, mas como que você ouve Deus? Já perguntaram isso assim? Não, eu me pergunto, como que eu vou te ouvir? Como? Né? Como que Deus fala, né? Uhum. E às vezes, assim, comigo, né? Falar um pouco da minha experiência. E em algum momento da minha carreira, eu fiquei em crise, porque eu gosto da área de recursos humanos, eu gosto da área financeira, eu gosto da parte organizacional, eu adoro. E eu estava na gestão administrativa e financeira, mas com chamado, assim, para RH, para pessoas, para fazer só aquilo, deixar os números de lado, e fazer só o RH. E aí, conversando com o senhorzinho lá, ele já estava assim, próximo da aposentadoria, ele é serralheiro, e uma pessoa assim, muito humilde, muito simples, muito bondoso, né? E um dia eu fui conversando com ele, porque eu gostava de passar pela empresa, né? Conversar com as pessoas. E um dia ele pegou na minha mão e falou, olhou no meu olho, e eu naquela crise assim, né, Senhor, o que eu faço? Ele falou assim, você tem o dom de trabalhar com gente. Nossa. Você trata a gente muito bem. Ninguém que passou aqui tratou a gente assim. Pronto, Deus falou com você. E aí ele foi falando, né, você passa paz pra gente, você escuta a gente, você trata a gente diferente. Nossa, aquilo para mim foi uma confirmação. Senhor, é isso. É isso. E foi a partir daí que eu montei minha empresa, que é um projeto que eu já tinha. Hoje minha empresa tem 18 anos que eu tenho o meu CNPJ, né, e que eu faço consultoria nas empresas a partir dessa confirmação. Inclusive, quando eu fui fazer... E aí, quando uma vez eu fui questionada, né, e uma pessoa me perguntou, uma pessoa cristã, um cliente meu, me falou, por que você acha que você tem que essa vaga tem que ser sua, ou que a gente deve contratar a sua consultoria? E aí eu falei muito abertamente, falei assim, porque eu pedi, eu entendi de Deus, e esse é o meu pedido até hoje, que eu seja um instrumento de Deus nas empresas onde eu passar, que eu seja de fato usada com os meus dons, com os meus talentos, porque todos nós temos dons e talentos. Então, que eu possa ser usada como instrumento de Deus no lugar onde eu esteja, né, para levar o meu conhecimento, para transformar o ambiente que eu passo. Então, quando eu sento com empresários e que eu ouço assim, tipo, você é uma resposta de oração, era isso que eu estava buscando, era isso que eu queria, Deus me ouviu, sabe? Só confirma que eu estou no caminho, sabe? É isso. Que é isso que... Você entendeu o seu propósito.
É esse o meu chamado, E aí, é esse o meu pronto. ministério. E aí, quando eu converso com algumas amigas, né, que eu fiquei 4 anos fora, né, do mundo corporativo. E uma amiga me falou assim, Alexandra, por onde você passa, você leva transformação. Não é só você. Você impacta todo mundo que trabalha com você. E Que isso é ser lindo. chamado, sabe? Isso. É isso. E aí você vai vendo os frutos de Deus, assim, de uma forma muito leve, acontecendo. E as pessoas sendo tocadas e reconhecendo esse toque através de você de uma forma muito leve. Porque flui. Flui. É você. É para isso que você veio. É para isso que você foi chamada. Você entendeu? E aí, a liberdade de ser você. Você não precisa de máscara nenhuma para você executar aquilo que você precisa executar. E tocar as pessoas da forma que você vai tocar, sendo exatamente você. Eu acho que isso é Deus, né? É Deus se expressando na gente. A gente não precisa elaborar, né? Um personagem, às vezes, nossa, porque agora eu converti, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, porque assim eu vou alcançar as pessoas. Não! Não, você precisa ser você mesmo, deixar o Espírito Santo te usar, te curar, te transformar para você exercer aquilo que você precisa exercer da forma como que ele quer que você exerça, né? Que ele destinou a você, né? Isso. Muito bom. Meu caso, foi um pouco mais de emoção. Muitas emoções aqui. Eu também nasci num lar cristão. E engraçado, porque eu sempre tive muito temor a Deus, assim. Eu sempre queria buscar a Deus, de alguma forma. E as minhas vozes, assim, muito ativas na igreja. Meu avô foi seminarista. Foi pra Holanda pra fazer seminário, pra ser padre. E aí ele voltou da Holanda, desistiu disso, mas atuava de uma forma muito forte na igreja. Era professor de seminaristas. Então, assim, sempre tive essa parte, assim, Deus, assim, né? A figura de Deus, assim, sendo indispensável na nossa vida, assim. Deus tinha que existir na nossa vida, precisava. E eu sempre tive um temor diferente, assim. Eu via, assim, na minha família, eu era interessada a estar na missa, a ir com a minha avó nas novenas. Tipo assim, só tinha velhinha na novena, mas tava eu lá, entendeu? A neta da velhinha, com as velhinhas, comendo os bolos com as velhinhas, convivendo com as velhinhas. Então, assim, sempre tava com a minha avó, caminhava com a minha avó. Quando ela morava no interior, então nas férias eu tava full time ali. Eu era muito parceira dela. E ela me levava para tudo quanto é tipo de reza, de evento, né, que tinha. E eu tinha muito temor a Deus, né? Fiz todos os processos da igreja. Tinha muito temor, mas teve uma fase na minha vida na adolescência que eu fiquei bem revoltada, assim. Tive muitos questionamentos, era revoltada com o meu corpo. Não achava... tive assim, uma exigência familiar muito grande em relação à imagem. E aí eu tinha, né, eu achava que eu não era boa o suficiente, porque eu não era magra, porque né, e eu confrontei muito a minha imagem e o fato de eu não conseguir ser aquilo que as pessoas esperavam de mim, minhas famílias esperavam de mim, né? Eu não consegui não consegui alcançar esses objetivos. Alcancei por um tempo, depois entrei numa depressão na adolescência. Até que eu cheguei num ponto, assim, que eu tava muito revoltada, assim. E chegou num ponto, assim, no final do 3º ano, que eu entrei em depressão. E tava numa fase muito difícil. Eu fui muito mal na escola, porque eu não conseguia estudar, eu tava muito mal. Tava indo em psicólogos, tentando tratar essa depressão. Até que um amigo em comum na sala de aula era sabe, tipo assim, o Denis, o Capetinha. Era aquele pessoa, assim, que implicava com todo mundo, enchia o saco de todo mundo, aquela pessoa, assim, difícil, aquele menino difícil. E esse menino transformou da água pro vinho. E na sala de aula, lendo a Bíblia, pegando a Bíblia, e em todo intervalo de aula, esse menino tava com a Bíblia aberta e lendo a Bíblia.
E eu vi a transformação de Deus na vida da pessoa. Tipo assim, que é isso? Como que esse menino mudou desse jeito? Que é isso? Que transformação é essa? Que água que ele bebeu? E aquilo me instigou, sabe? E eu comecei a chegar perto e perguntar, e aí, o que você tá lendo? É a Bíblia? Porque eu sempre tive esse temor. Eu sempre estava envolvida ali, naquele contexto religioso. E aí, ele foi insistindo comigo, eu fui dizendo não, e ele foi insistindo comigo. Até o ponto, mas meu coração interessado por aquilo. Até o ponto que eu tava bem mal. E aí, eu falei pra Deus, Deus, é o seguinte, eu tomei uma decisão. Se o Senhor não se revelar pra mim, da forma como o Senhor se revelou pra esse menino, e tô vendo essa experiência que ele tá tendo pro Senhor, minha vida não serve de nada, eu vou me matar. Eu falei, dei jeito pra Deus, eu vou me matar. Eu não aguento mais essa dor. Não aguento mais sentir o que eu tô sentindo. E foi aí que eu fui nesses encontros que tem nas igrejas neopentecostais, né? E aí fui nesse encontro. Aí, assim, com o coração duro, tava na véspera do vestibular, não recebi muita coisa. Mas algumas sementes foram plantadas no meu coração. E aí, nas férias, assim, eu peguei a Bíblia e comecei a ler João. E aí, eu olhei e falei assim, meu Deus, Jesus existe. É Jesus mesmo que está falando aqui. E aí eu fui sendo convencida pelo Espírito de que tudo aquilo que estava escrito era verdade. E assim, já tinha lido várias vezes e nunca tinha tido esse time, esse entendimento. E quando Jesus falava, aquilo foi gerando um temor no meu coração. Eu falei, Jesus, o Senhor está conversando comigo através disso aqui, eu estou entendendo. É o Senhor mesmo. E com aquelas palavras lindas de João. Se você ainda não leu João, abre a Bíblia e lê João. João é um livro maravilhoso, um livro de amor, que fala do amor de Deus. Vou preparar um lugar, eu irei, vos levarei para mim mesmo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E aí ele fala de uma forma assim que você fala, que Deus é esse? Eu quero esse Deus, eu quero entrar nessa água, eu quero nadar nessa água, eu quero me aprofundar nisso. E foi um momento muito, muito importante da minha vida, porque logo depois dessa conversão, e aí foi o primeiro amor, né, gente? Foi aquele, aí, na realidade, vivi essa experiência sozinha com Deus, lendo a Bíblia, e depois fui no encontro, entendendo muita coisa, sabendo que aquilo era verdade, e só fui lá para confessar mesmo que era aquilo que eu acreditava. E lá fui batizada, no encontro mesmo, fui batizada, e Deus me batizou com os dons do Espírito Santo, falei em línguas, e foi uma coisa muito... parece que eu cheguei em casa, depois desse encontro, parecia que eu realmente era uma nova criatura. Parecia que eu tinha nascido de novo. E eu falava, meu Deus, eu fui abduzida e voltei pra esse corpo aqui, sabe? Tipo assim, meu Deus, é eu mesmo. E eu não conseguia, e eu fui criada num prédio que tinha muito menino e falava muito palavrão. E eu falava às vezes palavrão. Eu não conseguia abrir a boca pra falar um palavrão. E eu falava, meu Deus. É a mudança de entendimento, né? Não, e assim, sem esforço. Eu não nossa, eu tô me esforçando aqui pra não falar um palavrão. Não saía da minha boca, sabe? Foi algo muito profundo. Deus me marcou de uma forma muito profunda. E logo depois que eu converti, passou 6 meses, eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi a separação dos meus pais. Os meus pais estavam casados, tinham 20 anos, e eles se separaram. E esse momento foi um dos momentos que eu olhei assim, que eu falava assim, era tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento. Eu tive que assumir a casa, porque minha mãe já estava totalmente desestruturada diante dessa situação. Meu pai tinha saído de casa. Meu irmão prestou vestibular, foi estudar em Brasília. Quem que ia cuidar da casa? E eu tive que cuidar da casa, com 19 anos. Eu tive que dar conta. Eu tive que intermediar minha mãe com meu pai ali, no telefone. Pai, é isso, você precisa disso, essa é a demanda. E minha mãe não dando conta, muito fragilizada. E o único momento que eu tinha paz no meu dia, assim, e eu ansiava muito por esse momento, era a hora que eu sentava, punha um louvor e ficava horas diante de Deus orando. E ali eu sentia a paz que eu precisava. Porque fora desse lugar era tanta angústia, tanto desespero que eu sentia, porque eu tive que aprender na marra
as coisas, a gestão daquilo ali, e com todo aquele processo doloroso de perda, né? A minha mãe não trabalhava, meu pai que sustentava a casa, ele saiu de casa, ele já não sabia quais eram as demandas da casa, e aí a gente tendo que lidar com tudo isso. E o Senhor me sustentou, o Senhor me mostrou para mim que Ele era pai, o Senhor mostrou para mim que Ele estava comigo, o Senhor revelava para mim muitas coisas. Foi um tempo que Deus falou comigo. Foi um tempo que eu pegava a Bíblia e anotava a Bíblia. Eu peguei um caderno. E aquilo, eu queria me alimentar tanto daquilo que eu pegava um caderno e comecei a escrever a Bíblia. Escrevia a Bíblia, escrevia. E era uma forma de eu gravar os versículos escrevendo. E aí eu escrevia. Eu comprei um monte de canetinha colorida. E aí Sempre artista. Cada vez que era, tipo assim, um trecho que eu queria escrever era com uma canetinha diferente. E aí, depois disso, né, depois de todo esse processo, foi outro baque que eu tive na vida, assim. A minha mãe, ela teve um namorado, se envolveu com esse namorado, teve uma decepção muito grande, minha mãe quase morreu. E quando eu me vi na situação de quase perder a própria mãe, eu fiquei muito mal, muito mal. E aí eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. E aí eu cheguei no hospital passando mal. Não, agora você tem que injetar insulina, seu pâncreas faliu e não tem jeito mais. Muitas vezes você questiona a Deus, né? Eu era aquela pessoa que trocava o almoço pelo doce do casamento. Eu não jantava no casamento, eu não comia entrada porque eu esperava os docinhos. Mas gostoso. E aí, eu ter diabetes, eu não poder mais comer meus docinhos. Foi um baque pra mim. Eu falava assim, assim... Enquanto eu tava passando mal, eu falava assim, Deus, não deixa eu ser diabetes. Pode ser tudo, Deus, mas não deixa eu ser diabetes. Senhor, o Senhor sabe, por favor, não deixa eu ser diabetes. E aí, algumas vezes, assim, minha avó falava, será que ela não tem diabetes? Bebe muita água. E eu tava sentindo sintomas e já tava percebendo. Antes de ser internada, ir pro hospital mesmo, carregada, diagnosticada com a doença. E foi aí, nessa doença, que Deus me mostrou que eu não tinha controle de nada. Ai, Deus me ministrou sobre o meu coração, né? No meu coração, sobre o controle. O nosso corpo é perfeito. Quando você come uma comidinha, uma coisa, um docinho, seu corpo sabe o quanto que ele libera de insulina. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe como que balanceia isso. Ele sabe qual que é a energia que precisa da célula e o que ele precisa liberar para isso ser metabolizado. E aí, quando você já não tem mais isso... Você fala, meu Deus, e agora? Eu tenho que aprender como que um pâncreas reagiria aqui. E muitas das vezes, a gente não consegue ser perfeito, igual Deus fez o nosso corpo perfeito. E aí, eu tinha hipoglicemia, eu tinha hiperglicemia, né? Tive que ter toda uma adaptação da doença. Mas como foi um pouco mais tarde, eu tinha mais responsabilidade com isso. Eu tinha mais entendimento, né? Porque muitas vezes a diabetes tipo 1 dá numa criança e ela não consegue gerir, porque é muita coisa, realmente é muita informação, né? Uma vida nova. E aí Deus me mostrou sobre isso, sobre o controle. E ele me sustentava, e até hoje me sustenta em diversas vezes que eu perdi o controle. Sabe? Eu até calculava certinho, mas o corpo não reagia da forma que eu calculava. E muitas vezes eu passava mal, eu tava tudo certinho, arrumadinho, passava mal de madrugada, e eu escutava a voz de Deus me levantando, me falando, agora você precisa comer, você tá passando mal. Sem nenhuma reação do corpo. Deus me levantava e me sustentava. Me mostrava que Ele era Deus e que Ele estava comigo. Então... assim, muitas vezes a gente pensa assim, por que, né, da dor, né? Por que da enfermidade? Por que das doenças? Por que dos nãos de Deus? Por que não? Por que não? Por que o Senhor não me cura disso? Por que eu tenho esse espinho na carne? Mas eu entendo que é a hora que Deus se fortalece, tipo assim, a gente reconhece a nossa fraqueza e Deus se mostra e se revela a nós de uma forma que a gente não consegue expressar. E aquilo enche o nosso coração e a gente tem certeza de que é por meio dele. Mesmo com o pâncreas saudável, também é por meio dele. Mesmo com as portas abertas, com o seu corpo falando, é por meio dele. Mesmo com a porta fechada. Não conseguindo controlar totalmente, é por meio dele. E nas minhas gravidez também, da Cora e da Helena, são gravidez de alto risco.
eram momentos em que eu podia morrer, e as meninas também. Que eu precisava ter um cuidado muito grande com aquilo que eu decidi passar. Que muitas vezes, muita gente tem muito medo de engravidar, mulheres diabéticas, né? Porque é uma gravidez de alto risco, corre risco né, do neném não resistir. E Deus se revelou também poderosamente a mim em momentos que eu estava dormindo, que eu precisava comer, que se eu não comesse, Helena e eu poderíamos morrer mesmo. E não foram só, assim, uma ou duas vezes. Foram várias, e várias, e várias, e várias vezes. Eu furava os dedos para medir a glicemia 15 vezes por dia. Eu estava obcecada com controle, porque eu queria fazer dar certo. Mas aí Deus falava assim, minha filha... Não depende de você só. Não depende de você. A Helena foi gerada no meu coração, antes de tudo. E essas foram algumas das minhas experiências com Deus, sabe? E hoje eu não me vejo, assim, sem Ele. Você vai falar de trabalho? Não, é porque Deus vai lá e me levanta e me mostra o projeto. Não, porque não, Deus, assim, até demais, sabe? Até demais. Mas eu acho, assim, que é algo que precisa estar mesmo no nosso coração, porque já entra a nossa questão aqui de mães. Sim. Porque esse é o principal objetivo da nossa vida para com os nossos filhos. Porque se eles têm Deus, se a gente entende que é Deus que controla a nossa vida, a gente tem que inculcar Deus na vida deles, a palavra de Deus, o nosso temor a Deus, a nossa vontade de servir a Deus. A gente tem que todos os dias ser esse exemplo para eles buscarem isso também, as próprias experiências deles com Deus. E como fazer isso, né, dentro de casa, com as crianças, de uma maneira prática? Né? Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Porque viver Deus, né, e estar mais próximo, não é só ir no culto de domingo. Não. Né? Não é. Vai muito além disso. Hoje, em casa, por exemplo, eu faço devocional com as crianças, a gente ora. Ensinei para eles a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Deus deixou, né, para a gente. Ensinei a eles a orar e a colocar na presença de Deus o que eles querem. E eles fazem a oração deles pedindo Hot Wheels, pedindo videogame. É isso, mas ele está se relacionando com Deus. Isso, mamãe, como que eu oro? Oração é relacionamento, é conversar com Deus, é falar para Deus aquilo que você tem vontade, é agradecer o que você viveu no seu dia, é agradecer pelo que você tem. Então, eles agradecem, né? A gente morava num apartamento e a gente mudou para uma casa. Então, quando a gente mudou para casa, é muito engraçado ver o que as crianças falam, né? Obrigado pela nossa casa maravilhosa. Que tem espaço para a gente brincar. Obrigado. Então, a oração deles passa por isso, sabe? Pelas experiências. Né? É genuína. E aí, o Lucas, todos os dias, ele ora, ele não esquece que aí eu faço a oração, eles fazem também. Mamãe, eu quero orar. Aí ele ora pelos animais, pelas plantas, sabe? Ele ora. E eu falo, nossa, eu esqueci de orar, né? Pelos animais, mas ele não esquece. Todos os dias ele ora. E ele ora pela família, por cada um. Mamãe, eu falei o nome de todo mundo, né? Falou, amor, tá tudo certo. E é assim que a gente vai colocando no coração deles, né? Essa vida com Deus. É aprendendo a cada dia e entendendo que Deus está em tudo. Exatamente, é verdade. Num curso que eu fiz do Pedro Dutti, né, um pastor que a gente gosta muito, que a gente lê muito, consome muito dele, ele fala que para a gente ter filhos que são discípulos do Senhor, precisa começar em nós. Sim. Nós precisamos ser discípulos do Senhor. Porque aí, quando nós somos transformados, eles também são. A gente transborda neles, né? E para isso a gente precisa se encher. Ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então, que esse podcast, por exemplo, que seja uma oportunidade a mais de ouvir e de ouvir da palavra de Deus também, né? Para que a gente possa se inspirar e transbordar na vida deles. Porque se essa área está resolvida, é como você comentou, né? Ela vai transbordar em todas as demais, no trabalho, na rotina com os filhos, torna tudo mais leve. Muito mais leve. E o que eu acho bem legal, assim, por que deu essa liga entre a gente, né? Porque, primeiro, nós somos mães, nós somos empreendedoras, nós somos mulheres que têm temor a Deus, e a gente é ativa nas atividades que a gente faz, e a gente busca o equilíbrio, que eu acredito que é o segredo
né, de tudo, é buscar ter o equilíbrio, nem mais, nem menos. E a gente busca esse equilíbrio, a gente busca aprender umas com as outras, a gente busca em Deus o que é melhor para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas que estão em volta. Como que a gente pode ser melhor? Como que eu posso servir? Né? E esse podcast veio disso, né? Falar, nossa, como que eu posso falar para mais pessoas sobre o amor de Deus? Como que eu posso falar para mais pessoas sobre ter uma maternidade leve? Sobre ser leve naquilo que faz, não precisa ter peso, não precisa ser pesado, né? Como que eu posso influenciar de uma maneira saudável outras pessoas? Né? Então, isso nasceu no nosso coração, nessa necessidade, porque é o que a gente faz hoje, dentro das nossas profissões, passa por isso, né? De atingir outras pessoas de uma maneira intencional, dentro daquilo que Deus nos capacitou, dentro daquilo que Deus nos deu como dons. É isso mesmo. Que maravilha, né, gente? Que podcast gostoso. Delícia. Amém. Ai, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevem. Dê o seu joinha. Nossa, eu vou dar vários joinhas. Eles vão Amor, dá um joinha. Helena, dá um joinha agora, dá um joinha. Ai, pra o YouTube entregar isso pra mais gente, né? Essa riqueza que nós estamos vivendo aqui nessa mesa. E essa mesa também é sua. É para você sentar aqui com a gente, tomar seu café junto com a gente, desfrutar desse Deus que é maravilhoso através desses testemunhos lindos que a gente ouviu aqui. Deus agindo na vida de cada uma maneira dele, né? E que bom poder compartilhar isso com vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, em todos os nossos canais aí, que nós vamos, enfim, lançar os nossos próximos conteúdos, e tem muita coisa boa por aí, né? Muita coisa sendo gerada. Muita coisa sendo gerada. Nossa, temas relevantes, que precisam ser ditos, né? Precisam ser abertos nessa mesa aqui, né? Então é isso. Muito obrigada, meninas. Que podcast lindo. Delícia, e até a próxima. Até a próxima, Até a próxima, gente. Até mais.